pessoas, quando não tratam o quadro de ansiedade ou não tem um gerenciamento do estresse nesse estilo de vida, elas podem, e aí a gente já entra em quadros crônicos, a longo prazo desenvolver alteração cardiovascular e hipertensão arterial, e eu vou te explicar por quê. Muitas vezes, alguns pacientes estão tomando losartana, por exemplo. Estão tomando losartana 50mg de 12 em 12 horas, sabe aquela prescrição? Losartana, 50mg de 12 em 12, tem até hidroclorotiazida, 25 de manhã. E é muito ansiosa. E às vezes a gente começa a tratar o quadro de ansiedade, essa pressão despenca e a pessoa sai do antihipertensivo. Por que ela saiu do antihipertensivo? Porque nesse caso, a hipertensão dela era secundária ao quadro de ansiedade. E aí já é uma consequência do quadro de ansiedade. E aí quando você reduz essa ativação, a pessoa para de ter hipertensão arterial. E é muito lindo ver isso acontecendo quando ela é secundária à ansiedade, porque o paciente obviamente fica muito feliz porque ele se livra do remédio, né, da pressão. E não é infrequente que as pessoas usem antihipertensivos por ansiedade secundária. Não quer dizer que todo mundo que é ansioso e toma antihipertensivo e toma losartana é porque a hipertensão é decorrente da ansiedade. Óbvio, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou explicando a ida, tá? Nesse caso. Tá? E aí, qual é a nossa preocupação? É o tratamento de quem está há muito tempo ansioso, hiperativado, tá? A longo prazo. O que os estudos mostram especificamente sobre ansiosos? Que pacientes ansiosos têm uma tendência maior a desenvolver a longo prazo doenças cardiovasculares por conta de mau comportamento. Não é por causa da ansiedade. É porque muitas pessoas, para relaxar, para se sentir mais tranquilo, as pessoas acabam comendo mais. Pacientes ansiosos tendem frequentemente a não fazer muito exercício, são pessoas que tendem ao sedentarismo, portanto, acabam tendo um prejuízo por conta disso. São mais propensos a desenvolver um estilo de vida não saudável, porque começa também a desenvolver outras coisas por práticas de alívio, como, por exemplo, cigarro, consumo de álcool em grande quantidade e até o desenvolvimento de dependência de álcool, assim como outros psicoativos, maconha, às vezes outros psicoativos que a pessoa usa para aliviar e usa com frequência e desenvolve transtorno de uso nocivo de substância, que não é necessariamente uma dependência. Aliás, transtorno de uso nocivo não é dependência, mas desenvolve transtorno de uso nocivo de substância. Isso é um quadro de doença desenvolvido depois de um tempo. E isso faz com que aumentem aquelas moléculas de citocina inflamatória. Aumenta muito mais, o seu corpo fica muito mais inflamado e com mais dificuldade de se sentir mais calmo. Já percebeu que quem usa, por exemplo, algum psicoativo para acalmar, precisa cada vez mais, precisa de outro, fica escravo daquele circuito. Por que ele fica escravo do circuito? Porque aquilo só alivia provisoriamente, não trata. E aí ele começa a se sentir refém do próprio álcool, por exemplo, que é o mais comum. Então, quando você tem ansiedade há muito tempo, você tem que adquirir hábitos saudáveis, por isso que a gente fala aqui de estilo de vida, para não tender o seu corpo a inflamar, desenvolver resistência insulínica, desenvolver doença cardiovascular. Portanto, a melhor notícia disso é que a meta-análise falou que é uma tendência de ansiosos desenvolverem comportamentos não saudáveis, o que quer dizer que está na nossa mão muito mais do que a gente pensa. E isso é um cuidado que a gente tem, a importância do tratamento, de cuidar de
de quadro de ansiedade não é só tirar a pessoa da crise, é protegê-la de, em anos, em 10 anos, em 15 anos, né, ela desenvolver um quadro metabólico por conta de comportamento. Por que o programa Ansiedade Controlada envolve intestino, envolve pilar intestino, envolve pilar história, né, que a gente falou esses dias? Por que lá a gente vai falar de comida? Por que a gente vai falar de como tem que ser o prato? Por que a gente vai falar de tudo isso? Porque a gente precisa não só aliviar os sintomas de agora, mas que as pessoas tendam a um comportamento saudável, reduzam inflamação e reduzam chance de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, que é assim que a gente chama esse tipo de doença crônica. Dá para tratar, Roseli, dá para tratar tudo, né? Então a gente consegue seguir, e aí entra quanto mais tempo você tem de sintoma, maior precisa ser a sua disponibilidade, né, para tratar, porque você vai tratar uma coisa de muito tempo, né, assim. É um corpo que está sofrendo, né, e precisa disso. Então, quando eu peço para vocês, quando eu disse para vocês, falem, compartilhem, né, falem com outras pessoas sobre ansiedade, é porque a gente também precisa reduzir a quantidade de pessoas que no futuro podem desenvolver doença cardiovascular. Então, uma das coisas que a gente vai evitar cuidando disso é o desenvolvimento, por exemplo, de diabetes tipo 2. Por que pode desenvolver diabetes tipo 2? Um indivíduo que tem tendência ao sedentarismo, a alimentação muito voltada para carboidratos refinados e que ainda pode ter hábitos como cigarro, álcool em grande quantidade, né, que usa outras coisas, a tendência dessa pessoa é desenvolver diabetes tipo 2. Né? Ou não precisa usar psicoativo, mas nesse padrão já faz com que a pessoa possa desenvolver resistência à insulina e diabetes tipo 2. Esse aí é um dos quadros de longo prazo que pode ser desenvolvido. Então, a gente já previne, tratando, a gente já previne obesidade. Pacientes obesos têm mais inflamação corporal, né? Isso é comprovado. Tem mais dificuldade, podem ser mais ansiosos ou desenvolveram o quadro também com a ansiedade contribuindo, né? Porque muita gente tem muito aumento de apetite. E é muito difícil para a pessoa, né, que aumentou muito de peso por conta disso. O sofrimento dela é muito grande. E a gente tem que ter empatia nesse sentido, porque é difícil para a pessoa, muitas vezes é difícil para ela reduzir a comida enquanto ela não melhora a ansiedade. Né? Diabetes tipo 2 é uma das que você desenvolve seguido, né, da resistência insulínica. Então a gente tem duas coisas: desenvolvimento de obesidade, desenvolvimento de diabetes tipo 2, desenvolvimento de hipertensão a longo prazo, se tudo isso, se não for tratado e não for observado esse tipo de comportamento. Então, ao invés, e eu sei que a pessoa tem medo, mas eu quero assegurar você de que ao invés de você ter medo de ter um colapso cardíaco por conta da palpitação que acontece na ansiedade, e não vai acontecer um colapso cardíaco por isso, a nossa preocupação precisa ser a longo prazo também, por conta dessa tendência de desenvolvimento. E aí, uma das coisas que talvez vocês percebam, além do... Agora explicando esse lance do desenvolvimento, mas explicando outras coisas que acontecem, que é o desenvolvimento de infecções repetidamente. Uma delas que eu citei foi Cândida. É muito comum que paciente com desequilíbrio do intestino desenvolva desbiose intestinal por estresse. E a desbiose intestinal pode desequilibrar isso que a gente chama de microbioma intestinal, um bocado de seres vivos, bactérias, fungos e parasitas que existem dentro da gente, né, que nos possuem, na verdade. O desequilíbrio de tudo isso provoca também o aparecimento de candidíase. E muitas vezes o paciente pode ter o que a gente chama de hipercrescimento fúngico intestinal, que é a gente de SIFO, que eu citei na live, né? E isso é uma outra coisa
que pode ser gerada, e aí, óbvio, é um incômodo intestinal, a pessoa tem sinais de desbiose com muita frequência, né? Aquilo que a gente falou de distensão abdominal, de arroto o tempo todo, de má digestão, de muitas vezes urgência evacuatória, né? Ela acaba tendo um monte de coisa, às vezes é desbiose e ela tem um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas porque é um diagnóstico de exclusão dentro da gastroenterologia, né? Mas muitas vezes corrigindo a desbiose o paciente fica bem, excluindo alimentos que são alimentos mais inflamatórios para aquela pessoa, que ela tem sensibilidade alimentar, e aí isso melhora. Inclusive o corpo dá sinais, tá, de sensibilidade alimentar muitas vezes. E aí disfunções hormonais também podem acontecer, né? Lembra que eu falei do eixo de estresse? Muitas vezes outras disfunções hormonais podem acontecer, e aí entra questão reprodutiva, né? Questão relacionada à libido, a alteração na frequência na própria menstruação, né? Processos de estresse podem alterar a menstruação. Tem mulher que tem atraso menstrual quando ela tem um estresse de longo, mesmo de curta duração, né? Altera eixo. A gente tá todo interligado, né, gente? Altera eixo. E é por isso que a gente tem que cuidar, por isso que tantas vezes a gente faz explicação sobre isso, ajuda vocês nas respostas, no que pode fazer para melhorar, né? Porque que eu posso fazer aqui em grupo por conta desse tipo de situação e função, para que a vida de vocês melhorem. Normalmente, pacientes com muita ansiedade ou com quadros depressivos ou com quadros de estresse crônico têm disfunção de libido, né? E às vezes a pessoa diz, o remédio reduziu minha libido. Às vezes a pessoa, é fácil saber quando é o remédio, mas às vezes a pessoa tem a alteração da libido decorrente do quadro. Porque quando o seu corpo está hiperativado para fazer hiperalerta para lhe proteger, né? Que é a função do medo. O medo é a emoção de fundo da ansiedade. O corpo não está preocupado com outras funções relacionadas aos hormônios reprodutivos. E aí a pessoa pode ter, inclusive, problema de relacionamento, que aí entra nas coisas que são as repercussões colaterais. Porque uma coisa que acontece em inflamação subclínica, tudo isso que eu tô falando, tá, gente, são quadros inflamatórios. Inflamação, você não precisa ver vermelho com calor e dor. Isso acontece quando a pessoa tem distensão abdominal, quando ela tem problema de digestão, quando ela tem resistência insulínica, quando ela é diabética, quando ela é hipertensa, quando ela tem uma doença autoimune, ela é uma pessoa inflamada. Isso você percebe até com sinais clínicos, nem precisa medir aquelas moléculas que eu falei no início, tá? Então, isso as pessoas vivem, ela não vai colapsar porque ela tem uma inflamação subclínica, mas a qualidade de vida não é boa, né? E aí a gente tem que pensar que processos inflamatórios liberam uma coisa que a gente chama de radicais livres e aumenta radicais livres no corpo. E radicais livres não são boas coisas em excesso para as nossas células, né? Altera o funcionamento da célula, né? Altera o funcionamento de neurônio, altera um monte de outras funções que a gente precisa cuidar, por isso que a gente precisa muitas vezes suplementar coisas, né, para melhorar a função celular. E por isso que vocês devem ouvir, quem acompanha programas de saúde, a palavra antioxidante. Porque o que é o antioxidante? É anti-radicais livres. Porque o excesso de radicais livres é um processo a gente chama de oxidação. Então, o antioxidante melhora. Lembra que eu citei na live com a enzima Q10, por exemplo? Né? Tem ação antioxidante. Quando você usa alguns suplementos, né? Quando você melhora a sua alimentação, porque os alimentos os vegetais especialmente têm ação antioxidante, é a partir dali que se tira um monte de nutracêutico, né? Suplemento que o pessoal usa aí, a ideia é essa. Reduzir essa quantidade de radicais livres que protege também, reduzir isso protege o seu cérebro de doenças neurodegenerativas. Você começa a cuidar do seu cérebro, por isso cuidar da ansiedade, por isso tratar a ansiedade. Não é só para sair de crise. Tem gente que não tem crise, né? Mas tem um estado de ativação o tempo todo. Tem gente que é ansiosa há muitos anos. Por isso que a gente tem que se preocupar com o estilo de vida, para poder reduzir isso, reduzir esse impacto e aí sim você ter resultados, né, no que diz respeito a não desenvolver, né, doenças crônicas evitáveis. Olha a palavra que eu falei, evitáveis.
Então, essa gestão, tudo isso. Por que vocês acham? Assim, existem revistas e trabalhos e equipes que estudam só estresse ou só ansiedade por conta disso.